Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 5 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero mandar um imenso abraço a todos os sacerdotes. Ontem foi o dia do padre e eu comprei um presente para o meu pároco, um sapato, só que 2 números maior do que ele normalmente usa, e acabei ficando para mim. Eu estudei para ser padre, não deveria ganhar o presente porque eu acabei saindo no meio do caminho, mas enfim, eu ainda recompensarei o meu pároco, certamente. Quero também mandar um abraço, um super abraço para minha querida amiga Maria Ercília. Deus te abençoe, minha querida amiga, um beijo no coração. Muito bem! O icônico The Washington Post trouxe hoje uma matéria bastante curiosa, vale a pena ler. Eu, aliás, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quer acessar o conteúdo inteiro da matéria. O Washington Post diz que os médicos do mundo inteiro estão preocupados com o juízo final. O juízo final, nesse caso, são as armas nucleares que, uma vez explodindo em grande quantidade, podem levar à extinção da raça humana. Por que os médicos estão preocupados com o juízo final? Bem, a matéria diz, entre outras coisas, o seguinte: mais de 100 revistas médicas estão simultaneamente soando o alarme de que o potencial para um conflito nuclear mundial é grande e crescente em países como Rússia, por exemplo, que armazenam perigosamente cargas nucleares úteis do dia do juízo final. Agora, as revistas médicas optaram por intervir na crise geopolítica, porque a ameaça é considerada uma prioridade urgente de saúde pública e também devem ser tomadas medidas fundamentais para abordar a causa do problema, abolindo as armas nucleares, pedem os médicos. Bem, eu estou aqui, esse site que vocês estão vendo aqui, é o o DBMJ, uma revista especializada para a área médica. Faz publicações para toda a área médica e é distribuída, então, nos seus diversos formatos, em diversos formatos. Essa aqui é uma publicação de 2023, de 1º de agosto de 2023. Nessa publicação, então, os médicos profissionais de saúde sugerem, por exemplo, que o Bulletin of the Atomic Scientist avançou os ponteiros do relógio do juízo final. Eu também vou deixar o link aqui dessa revista científica especializada na área médica, que fala sobre o problema que pode extinguir a raça humana. Bem, mas voltando ao Washington Post, diz então a matéria: uma guerra nuclear em larga escala entre Estados Unidos e Rússia poderia matar 200 milhões de pessoas ou mais no curto prazo e potencialmente causar um inverno nuclear global que poderia matar de 5 a 6 bilhões de pessoas, ameaçando a sobrevivência da humanidade, segundo o boletim da área médica que eu mostrei agora, o site. Mas isso, segundo o próprio boletim, é aceito hoje em uníssono, ou pelo menos dizem em uníssono todos os cientistas. Estamos sim à beira da extinção. Qualquer uso de armas nucleares seria catastrófico para a humanidade, mesmo uma guerra nuclear limitada envolvendo apenas 250 das 13 mil armas nucleares no mundo. Isso poderia matar, usando uma quantidade pequena, como 250 armas nucleares, isso poderia matar 120 milhões de pessoas e causar perturbações climáticas globais, levando a uma fome nuclear, colocando 2 bilhões de pessoas em risco por falta de alimentos. O alerta vermelho segue o movimento assustador do relógio do juízo final de janeiro, diz o New York Post. Restam agora 90 segundos para a meia-noite, no que o boletim dos cientistas atômicos chama de o mais próximo da catástrofe global que já vivemos ou que já estivemos.
No ano passado, o secretário das Nações Unidas, secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse também que estamos em uma época de perigo nuclear não vista desde o auge da Guerra Fria. Já outros periódicos enfatizaram que a intervenção da ciência médica durante a década de 1980, sob a liderança dos médicos internacionais pela prevenção da guerra nuclear, vencedores do Prêmio Nobel da Paz no ano de 1985, abre aspas, ajudou a acabar com a corrida armamentista da Guerra Fria, educando os formadores de políticas e o público sobre ambos os lados da cortina de ferro, sobre as consequências médicas da guerra nuclear. O perigo é grande e crescente. Os estados com armas nucleares devem eliminar seus arsenais nucleares antes que eles nos eliminem, diziam então os médicos premiados pelo Nobel da Paz de 85, ou pelo menos de forma oficial, os médicos internacionais pela prevenção da guerra nuclear. Termina o New York Post dizendo: a crise atual decorre principalmente da invasão da Rússia e da subsequente guerra com a Ucrânia, isso de acordo com o boletim médico. O pior de tudo é que as ameaças veladas da Rússia de usar armas nucleares lembram ao mundo que a escalada do conflito, por acidente, ou intencional, ou então por um erro de cálculo, é um risco terrível, alertou a organização em janeiro. Mas recentemente essas ameaças estão se tornando muito mais concretas. O ex-presidente russo e substituto de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, agora vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, disse recentemente que o apocalipse não é apenas possível, mas bastante provável, de acordo com a Associated Press. Os comentários pontiagudos foram feitos no momento em que a Rússia transferiu armas nucleares de curto alcance para a Bielorrússia, nação vizinha da Ucrânia. A OTAN, porém, ainda não confirmou a validade dessa manobra, se de fato a Rússia enviou armas nucleares de curto alcance para a Bielorrússia. Abre aspas. Devemos retomar esse desafio como uma prioridade urgente, trabalhando com energia renovada para reduzir os riscos de guerra nuclear e eliminar as armas nucleares, escreveram as revistas médicas compiladas naquela revista que eu mostrei agora há pouco, a DBMJ. Bem, é claro, eu tenho 4 pontos para refletir sobre este artigo do New York Post. O primeiro deles, claro, estamos próximos do juízo final. Até aí, nenhum problema. Basta olharmos as notícias a diário. O segundo ponto que eu quero refletir com os amigos aqui é que o texto do New York Post, refletindo, ou melhor, replicando o pensamento dos cientistas da área médica mundial, faz crer que as armas por si sós é que são perigosas. Esse é um ponto que não pode ser ignorado. Eles estão dizendo, precisamos acabar com as armas, porque elas podem destruir o planeta, como se as armas tivessem vida própria, não é mesmo? Hoje um míssil nuclear acorda de mau humor e resolve eliminar o Japão, por exemplo. Não estou legal hoje, acho que eu vou me jogar de cabeça lá em Tóquio. É meio difícil, é uma forçação de barra acreditar que as armas, por elas mesmas, é que causam o estrago. O terceiro ponto a refletir aqui com os queridos amigos é o seguinte: os médicos pedem que os países eliminem os seus arsenais nucleares. Bem, então é preciso imaginar aqui também, numa forçação de barra meio pesadinha,
que os médicos, com esses argumentos de que estamos a 90 segundos do juízo final, demoverão líderes mundiais como Vladimir Putin, por exemplo, como o próprio Biden, por exemplo, ou como Macron, a enterrarem suas armas nucleares, do tipo algo como um apelo emocional do tipo, por favor, parem com isso. Não vai pegar, né? Greta Thunberg já fez isso muito e muito, né? Vocês destruíram a minha infância, parem com isso. Bem, e daí, né? Pois é, seria o caso aqui de imaginar então que Vladimir Putin nem dormirá esta noite tranquilo porque os médicos estão pedindo que ele acabe com suas armas nucleares. É claro que isso aqui é conversa para boi dormir, não é mesmo? Ninguém será demovido do seu propósito de defesa ou de dissuasão porque os médicos pediram. Mas a questão é, por que os médicos pediram? Bem, será que eles pensam, vamos imaginar o seguinte, não existe forma de acabar com as armas nucleares a menos que nós entendamos o quão prejudicial elas podem ser. Então seria o caso, por exemplo, de que um país atacasse o outro nuclearmente para que o outro se desse conta de que, se ele atacar de volta, bem, aí a humanidade toda entra em risco. Então, para dissuadir aqueles que têm armas nucleares, talvez seja, quem sabe, sugerido que alguém use armas nucleares. Tá vendo o que vocês fizeram? Bem, há um precedente na história. Basta olharmos para Hiroshima e Nagasaki, que, aliás, aquelas bombas, em comparação às de hoje, eram busca-pé de festa junina, não é mesmo? Pois é. Finalmente, o quarto ponto é que um tiro, os médicos sugerem, um tiro, um acidente, um erro ou uma má intenção pode colocar toda a humanidade abaixo. É verdade. Quem disse que erros não acontecem? De repente, o sujeito lá, sei lá, meio sem querer, coloca os códigos, as 2, 3 chaves, dispara alguma bomba. Não existe erro nessa história. O que pode acontecer, sim, são ataques de falsa bandeira para comprometer o outro lado, sei lá, de repente alguém já tenha pensado nisso, né? Vamos soltar uma bomba em algum lugar e dizer que foi o nosso inimigo. É possível. O fato é que também estamos muito próximos disso. Quem sabe, não é mesmo? Um ataque de falsa bandeira já esteja sendo planejado. Só que aí é preciso perguntar, por qual dos lados, não é mesmo? Pois é. Não dá para escolher mocinho nessa história, não dá para optar por nenhum dos lados, porque os dois lados do conflito não são lá muito amigáveis, por assim dizer, ou muito corretos em todas as suas ações. Se olharmos para a Rússia, veremos que desde 1917 ela vem espalhando seus erros pelo mundo. E se olharmos para os Estados Unidos, bem, vamos dar uma olhada. Eu separei aqui um artigo também bastante curioso, que foi publicado no blog do James Lasher e também no seu canal do YouTube. Ele fez um vídeo falando sobre esse tema. Ele começa dizendo o seguinte: quando os cristãos não são participantes ativos da sociedade e da cultura, Satanás começa a tomar terreno ou território para si. Ele diz: uma nação que foi fundada em princípios piedosos e moralidade, uma nação que lutou para corrigir os pecados de seu passado e garantir a liberdade para todos os cidadãos, caiu sob influência demoníaca. Da Casa Branca a Hollywood e em todos os lugares, as manifestações de atividades demoníacas na América estão aumentando. As estrelas da música pop, que acumulam bilhões de visualização nas redes sociais e downloads de suas músicas, adotaram imagens demoníacas como padrão da indústria do espetáculo. Uma geração inteira está crescendo assistindo a essas imagens e fazendo com que essas imagens criem raízes em seus corações
como algo normal e inconsequente. Aí ele cita um exemplo. Taylor Smith, que já foi uma estrela country pop, se pinta agora como uma deusa dourada e usa máscaras demoníacas enquanto elogia a deusa Karma. Demi Lovato usa imagens da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo como um suporte sexual. Lil Nas se retrata tendo relações sexuais com o diabo em meio a uma paisagem infernal cercada por pentagramas. Sam Smith empurra uma ideologia de gênero racial em sua música enquanto se veste como o diabo no Grammy para a apresentação de sua música Unholy. Não conheço, nunca ouvi falar, jamais ouvi e jamais ouvirei, mas parece que é isso, Unholy. Demonismo, ocultismo, feitiçaria, essas coisas são agora comuns na América, não mais relegadas às sombras e cantos ocultos e sociedades secretas, não. Agora tudo isso ganhou destaque, principalmente na indústria do espetáculo, e está agora na frente e no centro para todos verem. Dizer que a América está a caminho de algo que não seja destruição é tolice e ignorância, diz James Lasher. Aconselho que vejam o vídeo, quem entende inglês, vejam o vídeo dele no seu canal no YouTube. As manifestações demoníacas se tornando a norma na América. Bem, isso tudo para dizer o seguinte: não adianta culpar as armas, elas por si mesmas não nos causariam nenhum problema, não é mesmo? O problema é este tipo de humanidade que está a controlar as armas. Gente que presta culto ao maligno, sem muitas vezes entender que tudo que o maligno quer é a destruição da humanidade, para dizer a Deus: a tua obra eu a destruí. Pois é. Então antes é preciso curar o ser humano desta doença do fim dos tempos, da falta de fé, do orgulho, da blasfêmia, da revolta contra Deus. E depois o problema das armas será facilmente resolvido. A questão é quem poderá curar a humanidade hoje, não é mesmo? Essa é a questão. Só Deus na causa, meus amigos. E está tudo lá no livro do Apocalipse, explicando por que Deus intervirá com sua mão terrível, amorosa, porém justa, sobre esta humanidade. Muito bem, para terminar, o The People Voice, que é um veículo de notícias, está no centro de um ataque feroz por parte do Facebook e das agências de checagem. Tudo porque ele publicou uma entrevista da filha de Klaus Schwab, que teria dito o seguinte: teria ameaçado a humanidade com as seguintes palavras: bloqueios permanentes estão chegando, gostem vocês ou não. O Facebook e as agências de checagem ligadas a George Soros dizem que isso é uma mentira. A filha de Klaus Schwab jamais falou isso. E o The People Voice é um espalhador de fake news. Seja como for, a matéria do The People Voices acabou bombando por conta disso. Diz a matéria que a filha do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, emergiu das sombras e emitiu uma ameaça assustadora contra a humanidade. De acordo com Nicole Schwab, a elite global está se preparando para lançar bloqueios climáticos permanentes, gostem vocês ou não. E é melhor vocês se acostumarem com a ideia, porque não há nada que vocês possam fazer a respeito, teria dito Nicole Schwab. A filha de Schwab disse que os planos da elite global para uma chamada nova humanidade estão tão avançados que não há nada que pessoas comuns como você ou eu possamos fazer para detê-los. Mas há uma falha fatal na agenda dos globalistas, diz o The People Voice, que podemos usar para explorar e estragar os seus planos. Aí ele sugere
a nossa união. A união de todos os cristãos, principalmente. União na divulgação dessas notícias para acordar o povo de que existe uma gente maligna cultuando o maligno e querendo a destruição da humanidade, e pedindo que nossas orações, que nos tornemos também unidos na oração para combater esta força. E aí, então, surgiu uma bateria de ataques contra o The People's Voice. Bateria de ataques, uma nova bateria de ataques, claro, porque esta também é este é um site também bastante perseguido já há algum tempo. Eu tinha dito para terminar, mas eu acho que ainda cabe mais uma notinha. O famoso Bob Kennedy Jr., que muita gente disse que eu tinha falado que ele era republicano, mas ele não é republicano, ele é democrata, está agora numa cruzada contra o YouTube. Ele abriu um processo na quarta-feira contra o YouTube por violações dos direitos da primeira emenda norte-americana, da Constituição norte-americana. Para Bob Kennedy, o YouTube está censurando muitos de seus vídeos de forma ilegal. Bob afirma que os seus discursos e entrevistas foram censurados inconstitucionalmente na plataforma. À medida que as eleições primárias presidenciais se aproximam, Kennedy prevê que esta tática de sufocar o discurso aumentará nos próximos meses. Bob Kennedy tem se notabilizado por ir contra a linha mestra do seu partido democrata. Como todos os Kennedys, aliás, eu ouvi um comentário há algum tempo atrás sobre o fato de Bob Kennedy colocar-se contra a obrigatoriedade das picadinhas, de gente ligada ao Fórum Econômico Mundial, os globalistas, etc. e tal, dizendo que, bem, de um Kennedy não se poderia esperar nada melhor. Seja como for, está aí. Ele parece é o alvo agora da sua própria gente, né, que quer censurá-lo. Aí eu pergunto para os amigos, se Bob Kennedy Jr. está sendo censurado pelo YouTube, o que não será que o YouTube está fazendo com gente bem menos graúda, não é mesmo? Como é o caso deste humilde canal. Então é por isso que eu peço a sua ajuda. Vocês sabem, este canal está na geladeira há um longo tempo e eu preciso da sua ajuda para continuar aqui. Não posso mais depender da distribuição da plataforma dos meus vídeos, porque a plataforma definitivamente não fará isso. Então a forma de você ajudar a salvar este canal, pelo menos permitir que nós continuemos aqui na plataforma por mais algum tempo, é tornando-se membro do canal. A membresia mais barata é o preço de uma garrafinha de água mineral por mês. R$ 2,99 por mês. Você paga R$ 2,99 por mês no cartão e ajuda o canal a continuar aqui na plataforma. Mas se você gosta do canal e pode pagar um pouquinho mais, há também o plano de R$ 6,99 por mês, ou então o plano R$ 7,99 por mês. Se tornando membro, você nos dá condições de continuar aqui, porque temos gastos, a vida é difícil, vir aqui todos os dias, manter um canal na plataforma, como diz o Monark, é caro, custa dinheiro. Então, para que a gente sobreviva, para que este canal sobreviva, eu preciso de vocês. Eu conto com vocês. Torne-se membro. Também, se for possível, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Por enquanto é isso, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. E um imenso abraço a todos os padres, a todos os sacerdotes. Ontem, lembro novamente, foi o dia do padre. Mas hoje também é. Amanhã será também. Porque ele é uma persona Christi. Até depois, se Deus quiser.